Boa tarde, meus amigos. Está chegando o nosso horário, 18h10, horário do nosso estudo. Nesse horário, todas as sextas-feiras, nós iniciamos o nosso curso do estudo da história do povo hebreu. Na realidade, nós fazemos vamos dizer assim, um resumo, né? Um resumo da história desse povo, porque a história desse povo é uma história muito ampla. Então, levariam anos se fôssemos fazer esse estudo detalhado. Então, nós fizemos um resumo dos pontos principais da história desse povo para facilitar o entendimento de toda essa, dos ensinos, né, de Jesus, dos grandes ensinamentos, porque conhecendo um pouco da cultura do povo, fica mais fácil a gente compreender essa história. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Então, todos apostos aí para começarmos a estudar? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou partilhar o ecrã para que nós possamos começar a fazer o nosso estudo. Resumo da história do povo hebreu, aula 21. Então, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. É a casa espírita a que pertencemos aqui no bairro Morém, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre a história de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, essa cidade talvez a mais famosa no aspecto religioso, né? No nosso planeta. E ela tem uma origem bem peculiar, porque muitas vezes as pessoas pensam que Jerusalém é uma cidade fundada pelos hebreus e que ela passou a existir desde que os hebreus ali se reuniram. Mas não, a história não é bem assim. Jerusalém é muito mais antiga que a própria história dos hebreus. Então, como vocês estão vendo, era uma cidade cercada pelo desenho, cercada de muros. É uma cidade cercada de muros. Como eram basicamente as grandes cidades daquela época, para proteção dos ataques dos inimigos, né? Então vamos conhecer um pouquinho, não profundamente, mas um pouquinho da história de Jerusalém. Quem quiser se aprofundar, existem livros especializados na história dessa cidade. A cidade de Jerusalém é um dos locais, mais relevantes do mundo, justamente por ser a cidade sagrada de 3 religiões. Então, para 3 religiões, essa cidade é sagrada. Para o cristianismo, para o islamismo e para o judaísmo. Por esse motivo, também é um local alvo de tensões e disputa constantes entre israelenses e palestinos, já que ambos reivindicam o direito de a cidade ser nomeada a sua capital. E hoje, nós estamos em 2021 e continuam essas disputas. Agora, no ano de 2020, 2021, os israelenses querem tornar a cidade de Jerusalém a capital
capital de Israel, né? A capital oficial, a capital reconhecida mundialmente. Mas os palestinos querem pedir para si esse direito. Então, essa disputa, ela continua há mais de 2000 anos. Existe essa disputa, tá? Essa disputa está aí. Vocês desculpem, gente, mas aqui o barulho de moto é terrível, né? Então, nesse horário... Então, nós vamos ver que essa cidade continua sendo pivô dessas grandes disputas políticas. E, por causa disso, muito sangue tem sido derramado até hoje. Então, a gente percebe que o problema continua sendo o mesmo. Como essa cidade, uma cidade que tem uma história belíssima, tem sido alvo, ao longo de milênios, de uma disputa política onde muito sangue é derramado, porque israelenses e palestinos, até hoje, não chegaram num acordo e continuam reivindicando o direito a ter essa cidade como sua capital. Então, vamos continuar aqui. Os historiadores não sabem ao certo o momento em que a cidade de Jerusalém foi criada. Ninguém tem a certeza da data em que ela foi criada. Isso para nós percebermos como é essa cidade antiga. Mas as primeiras evidências encontradas na cidade pelos arqueólogos, nas ruínas da cidade pelos arqueólogos, remontam a 3.200 anos antes de Cristo. Então, muito antes dos hebreus chegarem a essa terra, a terra prometida. Então, acredita-se que remonta-se a 3.200 a.C. As grandes cidades de Canaã, porque essa região era chamada Terra de Canaã, né? As grandes cidades de Canaã surgiram nesse período. Então, eles acreditam que Jerusalém tenha também sido fundada nesse período, juntamente com as outras grandes cidades. O que os historiadores sabem é que por volta do século 20 a.C., a região de Canaã passou a ser influenciada pelos egípcios. Então, os egípcios dominavam toda essa região, onde a cidade de Jerusalém, presume-se, já existia, junto com as outras grandes cidades de Canaã. Então, a gente vai percebendo como ela é antiga. Por volta do século 14 a.C., documentos egípcios apontam a existência de inúmeras guerras entre as cidades-estado cananeias. Então, eram várias cidades-estados, como foi na Grécia, né? Atenas, Esparta, e essas cidades guerreavam entre si. Essas guerras não receberam muita atenção dos egípcios, porque, como nós falamos anteriormente, os egípcios eram que dominavam essa região. Mas como eles estavam preocupados com outras coisas, não deram muita atenção a essas lutas entre as cidades e estados. Então, eles não se preocuparam muito com esse tipo de coisa, porque eles estavam muito preocupados em combater os hititas, um povo que havia formado um império na região da atual Turquia. Então, a batalha dos egípcios contra os turcos, contra o povo hitita, estava chamando muito mais a atenção deles. Então, eles não viam, não se preocupavam com essa luta entre as cidades-estados cananeias. Foi provavelmente nesse contexto onde os egípcios
desprezaram aquelas lutas intestinas, aquelas guerras intestinas, que os jebuseus, um povo estrangeiro, estabeleceram-se em Jerusalém. Eles vieram devagarzinho, aproveitando que os egípcios estavam preocupados com os hititas, e se estabeleceram em Jerusalém. Tomaram aquela região, tomaram a cidade de Jerusalém. Alguns historiadores afirmam que eles chegaram a Canaã no século 13 a.C. Os jebuseus chamavam Jerusalém de Jebus e a dominaram até 1000 anos antes de Cristo. Nesse ano, os hebreus, aí já liderados por Davi, rei do reino de Israel, conquistaram a cidade. Porque os hebreus estavam chegando à terra prometida. Eles já tinham atravessado o Mar Morto, o Mar Vermelho, estavam travando batalhas em regiões próximas, já haviam se constituído num povo poderoso, e aí eles entram nessa guerra. E aí eles eram liderados por Davi, rei do reino de Israel. E aí os hebreus conquistam a cidade de Jerusalém e expulsam os jebuseus. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história desse rei Davi. Como é que ele se torna rei? Aqui nós temos uma estátua de Davi. Essa estátua foi feita por Michelangelo. E dizem, né, que quando ele terminou a estátua, ele, embevecido pela beleza da própria obra, olhou para a estátua e falou: "Parla", porque ela só faltava falar de tão bela que ela era, não é? Então ele fica encantado. E a estátua realmente, aqui só tem uma parte dela, ela é belíssima. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história de Davi até ele se tornar rei e liderar os hebreus na conquista de Jerusalém, por volta do ano 1000 a.C., expulsando os jebuseus. Primeiro nós vamos falar sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Porque com Saul inicia o reinado de Israel. Davi será o segundo rei. O profeta Samuel, último dos juízes. Quem eram os juízes? Após a morte de Moisés, entre a morte de Moisés e o governo do primeiro rei, Saul, teve um período de 320 anos. Nesse período, Deus elege uma série de homens, que se consideram os grandes heróis, para governar e cuidar das leis do povo de Israel. Então, homens serão escolhidos por Deus, mas não só homens, é muito interessante. Haverá uma mulher juíza chamada Débora. Ela será a quarta juíza. Então, serão eleitos do Senhor. Eles irão comandar esse povo, cuidar das leis, comandar nas guerras. Então, serão uma série de juízes. Entre eles, uma mulher, Débora. Samuel será o último juiz. Depois de Samuel, começa o reinado em Israel. Ele também era considerado um profeta. Ele designa Saul da tribo de Benjamim. Lembra de Benjamim? O filho mais jovem de Jacó, como o primeiro rei de Israel. Mas o que é interessante é que Deus, naquela época, ele não pretendia iniciar com os reis nesse período. Ele preferia, nós estamos falando de como os hebreus apresentam esse Deus, não é? Ele preferia esperar um pouco mais. Havia planos de instituir o reinado, mas Deus preferia esperar um pouco mais para instituir o reinado. Mas o povo
vendo que Samuel já estava um pouco envelhecido, o povo pedia por um rei. Eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei para liderar. E o Senhor mandava mensagens dizendo: ainda não é hora, vamos esperar um pouco mais, que um rei da linhagem de Moisés virá. Mas o povo estava desacreditado das promessas do Senhor. Afinal de contas, o povo vivia em guerra, sofrendo muitos ataques, e eles queriam um rei que tomasse a frente do povo e eliminasse todos os adversários. Então Deus, vendo que o povo estava muito intranquilo, mesmo acreditando que não era o ideal, o horário, a época ideal de instituir um rei, resolveu conceder essa vontade ao povo e pediu a Samuel que procurasse entre o povo um homem que tivesse atributos para ser um rei. E Samuel sai pelo campo. De repente ele se depara com um jovem camponês, que era um jovem muito bonito. Saul era um homem muito bonito, muito forte, valoroso. E Samuel observa Saul e Deus diz a Samuel: converse com ele. E aí Samuel designa Saul da tribo de Israel como primeiro rei de Israel, com o consentimento do Senhor. E ele é ungido rei. O reino abrangia a região montanhosa de Judá e de Efraim, cuja capital era Gibeal. Mas Saul torna-se rei e realmente um grande guerreiro, leva Israel a grandes vitórias e torna-se um homem poderoso. Também transforma o reino de Israel num reino muito poderoso. Mas, com o passar do tempo e dos anos, o poder sobe a cabeça. E aí ele começa a transformar a instituição do sacerdócio numa coisa particular. Porque lembra que nós falamos do sacerdócio? Havia uma tribo, que foi a tribo de Levi, que ficou responsável pela questão do sacerdócio. Inclusive teve um problema lá com Jeroboão, que acabou querendo dar uma afeição particular a esse grupo dos sacerdotes, tomando para si, e por isso ele caiu em desgraça. Saul vai querer fazer a mesma coisa. E aí ele começa a cometer erros. Um dos primeiros é esse: querer se envolver na questão do sacerdócio, se transformando em rei e grande sacerdote. Também ele começa a desobedecer algumas ordens do Senhor em relação às grandes batalhas. E aí ele começa a cair em desgraça frente ao Senhor, que não queria inicialmente que ele fosse rei. Apenas aceitou porque o povo estava muito indócil pedindo um rei. Então Deus começa a se distanciar de Saul. E aí Deus busca Samuel e simplesmente revela para Samuel que o verdadeiro rei, aquele que era seu preferido e a quem ele deveria ungir, se o povo não tivesse ficado insatisfeito ou nervoso, seria esse. Então ele pretendia esperar mais alguns anos para escolher o verdadeiro rei. Mas, como o povo estava indócil, ele aceitou Saul. Mas agora ele iria deixar Saul de lado e iria revelar o verdadeiro rei. E esse rei, sucessor de Saul, estava na casa de Jessé. Davi era o filho mais novo de Jessé.
pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth com o judeu Boaz. Esse era o escolhido de Deus, o jovem Davi. Ele nasceu em Belém. Olha aí, de onde vem Jesus? Não é da cidade de Belém? Davi também nasce na cidade de Belém. Percebendo a linhagem, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico, dono de terras e respeitado na cidade. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. O profeta, orientado por Deus, vai à casa de Jessé, porque Deus disse a Samuel que um dos filhos de Jessé seria o futuro rei de Israel, o verdadeiro rei, o escolhido por Deus. E não Saul. Saul, vamos dizer assim, foi um rei que o Senhor aceitou para calar a boca do povo. Mas que ele tinha quase certeza que não iria muito longe, porque ele não tinha as qualidades necessárias. Apesar de ser um grande guerreiro, era um homem ainda voltado para as coisas materiais. Então, com o tempo, ele se perde. Por isso que Deus vai deixando ele de lado. Mas ele continua sendo rei. Então, o profeta Samuel entrevistou todos os irmãos de Davi. Ele tinha vários irmãos. Eram uns 10 filhos que Jessé tinha, como possíveis candidatos ao trono. Porque Samuel não sabia ainda qual deles seria. Deus pediu que ele entrevistasse todos eles, não é? Inicialmente, Davi não estava presente, porque ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, porque Deus disse para Samuel, deu uma lista de predicados que o futuro rei deveria ter. E conforme Samuel ia entrevistando os irmãos de Davi, ele ia eliminando esses candidatos, porque eles não atendiam esses predicados. E aí, Samuel pergunta a Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Quando Jessé diz, não, o mais jovem está no campo, cuidando das ovelhas e tocando a sua harpa, porque Davi gostava de tocar harpa, lembra dos salmos? Aí, Samuel manda que Jessé peça um dos seus filhos para chamar Davi. Davi chega, né? Chega e Samuel vai conversar com ele. Bem, o tio Davi é ungido rei pelo profeta Samuel, estabelece a dinastia real em Jerusalém. Vamos ver como isso aconteceu. Quando Davi se apresenta e Samuel começa a entrevistar Davi, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então, Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mas Samuel, inicialmente, não diz a Jessé e aos irmãos de Davi para qual o objetivo da escolha de Davi. Ele fica preocupado, e o Senhor também, porque Davi era muito jovem, e ele percebe entre os irmãos de Davi uma certa ciumeira, né? Afinal, havia os irmãos mais velhos, havia o primogênito. Por que o mais jovem? Porque ele devia ter uns 16 anos, 15, 16 anos. Ele nem guerreiro era, gostava de estar ali cuidando das ovelhas. Então, Samuel, para proteger Davi, e sob ordens do Senhor, não diz a razão da escolha de Davi, né? Então, no entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Só Deus e Samuel sabiam que naquele momento
Samuel havia ungido Davi rei, mas ele não havia dito aos outros que essa unção era para que ele fosse um rei, né? A maioria dos historiadores, dos comentaristas, entende que provavelmente os que estavam presentes ali, os parentes de Davi, naquele momento, entenderam que talvez Samuel estivesse ungindo um possível sucessor seu em seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Eles pensaram assim: Samuel está velho, ele deve estar escolhendo um sucessor para ele. Por isso ele ungiu Davi. Então, ficou assim. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Porque o que vai acontecer? Samuel vai pegar Davi e vai levar para o palácio onde Saul era o rei. Só que Saul já estava com sérios problemas. O governo dele já não ia muito bem. Ele havia se tornado um ditador, um homem muito cruel. E Davi vai para lá para aprender algumas coisas, mas só Samuel fica sabendo. Então, nós vamos aqui, trouxe para vocês, no livro de Samuel, capítulo 28, de 3 a 20, um trechinho que fala sobre isso. Diz assim: esperando um pouquinho, deixa eu avançar mais um pouquinho. Acontece que Saul, o rei, de alguma forma, ele começa a desconfiar. E Davi, quando chega ao palácio, ele logo faz amizade com Jonatas, que era filho de Saul e que deveria ser, por direito, o sucessor do rei. Ele era o primogênito. Então ainda tinha essa questão. Saul tinha vários filhos, mas Jonatas era o mais velho. E agora Jonatas era um homem maravilhoso, era um jovem bom, generoso e se torna grande amigo de Davi. Inclusive, eles fazem um pacto. E Davi confia a Jonatas o seu segredo, né? Porque Samuel havia contado para Davi que ele havia sido escolhido. E Davi se torna grande amigo de Jonatas e conta para Jonatas que ele havia sido escolhido por Deus para ser o rei, sucessor do rei Saul. Mas Jonatas é tão amigo de Davi que ele promete a Davi não contar para o pai. Inclusive, ele promete a Davi que, sendo Davi rei, ele aceitaria ser o segundo no reino para ajudar Davi. Olha que generosidade. Ele seria, por justiça, o verdadeiro rei, porque ele era o filho primogênito de Saul. Mas ele, perante a amizade que tinha por Davi e o respeito a Deus, ele diz: eu aceito que você seja o rei no meu lugar e eu aceito ser o segundo. E eles fazem esse pacto fraterno. Mas Saul, muito inteligente, na época eles tinham haviam pitonisas no reino, né? E Saul consegue descobrir a verdade. Talvez buscando uma dessas pitonisas, uma delas tenha contado a Saul a verdade, porque não foi Jonatas que contou, que Davi era um escolhido. Então o ódio de Saul por Davi cresce. E Saul tenta, muitas vezes, matar Davi. Tenta caluniar Davi, acusar Davi de várias coisas. E Jonatas interfere junto ao pai
tentando salvar Davi. Inclusive, Saul impõe várias ordens no reino. Inclusive, ele impõe dias de jejum. E o próprio filho dele, um dia, não sabe que o pai instituiu um tal dia específico. E naquele dia o filho come. Saul fica sabendo que o filho desobedeceu e condena o próprio filho à morte. Olha o estado de Saul. Mas aí o povo se insurge contra o rei e o proíbe de matar o próprio filho. Então Saul só vai piorando a sua situação, se afastando mais de Deus. E ele proibiu, né? Ou melhor, foi até da época de Moisés que havia uma proibição de se buscar pitonisas para fazer adivinhações, né? Porque a coisa já tinha se vulgarizado muito. E ele mantinha essa ordem, que aquele que buscasse uma pitonisa para saber alguma coisa seria condenado à morte. Mas a situação de Saul junto ao povo e aos adversários, inimigos que estavam atacando Jerusalém era muito grande, que ele busca quebrar a própria ordem dele. E vai um dia buscar Samuel. Só que Samuel, nessa época, já havia morrido. Então, ele já estava velho, já estava muito doente, muitos dizem que ele já estava obsediado, né? Que talvez já estivesse até esquizofrênico. E Davi vinha crescendo no reino. Mas Davi teve várias oportunidades de mandar matar Saul. A gente sabe como é a política, mas Davi nunca aceitou isso. Até porque ele era pai do seu grande amigo Jonatas. Então ele nunca faria isso. Estava esperando o momento que Deus daria a ordem para que ele assumisse o poder. Então, alguns dias antes da grande batalha que Saul ia enfrentar e da qual ele estava com medo, porque o inimigo era muito grande, ele resolve desobedecer a própria ordem de Moisés e ordem que ele mantinha. E vai buscar uma pitonisa para saber sobre o seu futuro. Está lá e no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de 3 a 20. Saul e a necromante. Necromante seria uma média, uma pitonisa. Samuel tinha falecido e todo Israel chorara. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade, e Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Os filisteus, mobilizados, vieram acampar em Sunã, enquanto Saul ajuntava os israelitas, acampando em Gilboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo, e consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas, porque afinal Deus tinha se afastado dele. O rei disse a seus servos: procurai-me uma necromante para que eu a consulte. A um Endor responderam-lhe. Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: predize-me o futuro, evocando um morto. Faze-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Porque na hora ela não reconheceu o rei. Por isso que ela falou: tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar-me? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: a quem invocarei? Evoca-me, Samuel. Ele então tira a roupa e mostra para ela que ele é o rei. E o rei pedindo, ela obedece. E ele pergunta: a quem invocarei? E ela pergunta, ele diz: evoca-me, Samuel. Quer dizer, chama Samuel para conversar comigo. Porque foi Samuel, o profeta, que ungiu o rei, que ungiu Saul rei. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela ao rei. Tu és Saul. E o rei: não temas. Que vês? A mulher: vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião, envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim.
não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi. Então Samuel falou isso, né? Falou para ele: Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza da tua mão para dá-la a outro, Davi. Não obedeceste a voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera, porque Saul também havia se tornado um idólatra. Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido todo aquele dia e toda aquela noite. E não, infelizmente, foi o que aconteceu. Saul vai à guerra com seus 4 filhos, um deles Jonatas, que era o bom filho, que fica sabendo que todos iriam morrer. Davi pede a ele que não fosse, porque a profecia irá acontecer, mas ele era tão bom, Jonatas, que diz: Não abandonarei meu pai nessa hora. E ele vai. E não, o que acontece? Os filisteus atacam, destroem todo o acampamento. Saul e seus 4 filhos são mortos. Quando os filisteus vão ao acampamento e encontram todos mortos, eles procuram o corpo de Saul, o corpo dos filhos de Saul, arrancam a cabeça deles e os colocam em postes para que sejam devorados pelos abutres, para assim humilhar Jerusalém. Mais tarde, então, Davi, já rei, né, ele é instituído rei com a morte de Saul, ele enfrenta os filisteus, destrói os filisteus e recolhe os corpos de Saul e dos filhos, inclusive de Jonatas, seu grande amigo, manda queimar os corpos e depois enterra os ossos deles, né? Mas, e assim, Davi se torna rei de Israel, um dos grandes reis de Israel, não é? Vai ter suas glórias, com certeza, vai ter seus percalços também, porque era homem. Depois virá seu filho Salomão, como nós já falamos semana passada, né? Então, essa é a história resumida de como Davi se torna rei. Porque após a morte de Saul, o povo elege Davi o segundo rei de Israel. Na realidade, ele deveria, pela vontade de Deus, ele deveria ser o primeiro. O primeiro. Essa era a vontade de Deus. Mas como o povo se agitou pedindo um rei, Saul foi o primeiro e Davi é o segundo. Então, após, né? Então aí vai ter um período de glórias. Israel vai viver um período de glórias com Davi, com Salomão, como nós vimos semana passada, com Roboão, filho de Salomão, lembra? Até chegar à decadência. Então, do domínio hebreu à diáspora. Após ter sido conquistada pelos hebreus, porque Davi, liderando o povo hebreu, conquista Jerusalém. Jerusalém tornou-se capital do reino de Israel. Davi, então, olha só, altera o nome da cidade de Jerusalém para Ir-Davi, que significa cidade de Davi. Ele dá à cidade o nome dele. E ordenou que um templo fosse construído para depositar a Arca da Aliança, artefato sagrado para os hebreus. Mas a obra desse templo, ela demorou anos e anos. E a construção começou no reinado de Davi, mas só foi finalizada em 950 a.C., 50 anos depois que Davi conquistou Jerusalém, porque ele conquista Jerusalém no ano 1000 a.C.
Só 50 anos depois, no governo, no reinado de Salomão, que o grande templo, né, é concluído e ficou conhecido como Templo de Salomão. O reinado de Salomão, como nós vimos na aula passada, foi o período de maior prosperidade e esplendor do reino de Israel. Todos nós já conhecemos as lendas, né, do reino, das minas do rei Salomão, do templo de Salomão, da rainha de Sabá, essas lendas todas, né? Após sua morte, justamente esse reino, esse esplendor, ele vai começar a declinar após sua morte. Porque até então, até o governo, o reinado de Salomão, haviam as 12 tribos de Israel. Elas eram unidas, formando um reinado só. Com a morte de Salomão, também por idolatria, o Senhor começa a se afastar de Salomão. E pede que alguém seja eleito para assumir o reinado. Lembra que eu falei de Jeroboão, um jovem que é escolhido para assumir o reinado, porque ele era contra a idolatria que Salomão vinha abraçando junto com seu filho Roboão e todo o reino. Então, outro homem escolhido para assumir o governo. Mas, quando Salomão descobre que há um outro candidato ao trono, tendo ele um filho, ele ameaça a vida de Jeroboão, que foge para o Egito. E Jeroboão só volta quando Salomão morre. E aí o povo está dividido. 12 tribos, das 12 tribos, 10 ficam com Jeroboão e vão formar o reino de Israel ao norte, com capital em Samaria. Apenas 2 tribos ficam com o filho de Salomão, Roboão, e fundam o reino de Israel, capital mantém Jerusalém. Então, com a morte de Salomão, se instala o cisma, que é essa divisão, né? O cisma entre as 12 tribos que formam 2 reinos. O reino de Israel, capital de Samaria, governado por Jeroboão, e o reino de Judá, capital de Jerusalém, governado por Roboão, filho de Salomão. Só que esses 2 reinos vão continuar. Inicialmente, eles seguem as orientações do Senhor. Mas, com o passar do tempo, o que acontece? Eles também caem na idolatria. E aí começam as guerras, as brigas entre esses 2 reinos. E uma das coisas que vai criar mais problema é porque até então, até o final do governo de Salomão, mesmo sendo Salomão permitindo a idolatria em seu governo, a religião judaica ela não sofre grandes abalos. Mas quando Jeroboão assume o reino de Israel, ele resolve tomar conta da religião. Ele começa também a, como fez Saul, intervir na classe sacerdotal. Isso vai provocar graves cisões com o reino de Judá. Bem, a monarquia dos hebreus estendeu-se ainda por alguns séculos. Depois de Jeroboão vieram outros reis de Israel, depois de Roboão e no reino de Judá também haverão outros reis, mas sempre em conflito. E o conflito, o que provoca? Fraqueza, né? A partir do século 8 a.C., Jerusalém, agora mais fraca, e essa fraqueza vem devido às lutas internas e ao afastamento da obediência às ordens do Senhor, aos postulados instituídos por Moisés, quando recebeu as tábuas da aliança, lembra? Dos 10 mandamentos? Jerusalém passa a ser dominada por diferentes povos. Em 733 a.C.,
tornou-se uma cidade vassala dos assírios. Quer dizer, escrava, submetida aos assírios. E depois foi conquistada por caldeus e por persas. Mas por que isso acontece? Porque há um grande racha entre eles. Eles perdem a unidade que no tempo de Davi, no tempo dos juízes, lembra que eu falei dos juízes? No tempo de Moisés, foi uma característica que os tornou fortes. A união, principalmente a união religiosa, o respeito à lei do Senhor. Com o crescimento, o poderio, as riquezas, a questão política entrando muito forte, o cisma, isso vai fazer com que eles se tornem fracos. E aí, quando o problema interno começa a crescer, quando um reino começa a apodrecer por dentro, o seu, vamos dizer assim, a sua defesa acaba caindo em ruínas. E aí ela se torna um alvo fácil dos seus adversários. Muitas vezes a pessoa diz assim, os inimigos atacaram e destruíram aquele império. Não. Assim como esse império de Israel, assim como os outros impérios, o Império Romano, eles ruíram de dentro para fora, por causa de lutas internas, por causa de política, por causa de corrupção. E também porque se afastaram do Senhor. E aí tem uma lição, não é? Quando nós nos afastamos do Senhor, começamos a ficar mais fragilizados. E aí nós abrimos brechas. E por essas brechas entra o adversário. Não é assim que a gente aprendeu? O que o Senhor falou? Vigiai e orai, para não cair, em tentação. Então, quando a gente se afasta do Senhor, quando a gente abaixa a guarda, lembra quando Moisés dizia, quando durante a luta contra os amalequitas ele olhava para o chão, era quando ele fraquejava, os seus guerreiros também fraquejavam. E o inimigo crescia, quando ele levantava os olhos para o céu e erguia os braços, a ajuda vinha do alto, seus guerreiros se fortaleciam e o inimigo não tinha oportunidade. Então, justamente tudo isso vai levar à derrocada desse grande império. Os adversários vão perceber a fraqueza e vão pressionar cada vez mais. E aí nós temos, né, a grande razão do início da decadência, o cisma, a divisão. As 12 tribos se transformam em 2 reinos. 10 tribos ficam no norte, formando o reino de Israel, e 2 tribos ficam no sul e formam o reino de Judá. Tá? O reino de Judá vai ser conquistado pelos assírios, né? E o reino de Judá, o reino do norte, Israel, pelos assírios, e o reino de Judá pelos babilônios. Aqui começa a grande fragilidade. É lógico que não foi logo depois do cisma, foram alguns séculos depois, 300, 400 anos depois, que eles vão começar a serem dominados. A conquista dos caldeus resultou na destruição do Templo de Salomão. É o Império Babilônico chegando a Jerusalém. E no esvaziamento de Jerusalém, a partir de 586 a.C., aí acontece a primeira grande diáspora judaica, né? Então, a diáspora judaica é a dispersão. O povo é dispersado, né? Mandado ao exílio. Refere-se à dispersão dos judeus pelo mundo e à formação das comunidades judaicas fora da Palestina por 2000 anos. Que termina em 1948, com a fundação do Estado de Israel. Até então, eles vão ficar nessa. Eles são exilados e voltam, exilados e voltam, exilados, até que, a partir do ano 70 depois de Cristo, eles são exilados e nunca mais voltam. Só vão voltar 2000 anos depois, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial.
E agora, por que essa diáspora aconteceu? Porque ela é fruto da idolatria e rebeldia do povo de Israel e Judá para com Deus. Porque os dois povos, tanto o povo de Israel, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, vai sofrer a diáspora, tá? Uma será pelo povo assírio e o outro será pelo povo caldeu. Então, a conquista dos caldeus resultou na destruição do templo de Salomão, a primeira destruição do templo, tá? E no esvaziamento de Jerusalém, a partir de 586 a.C. Da glória à escravidão, Davi conquistou Jerusalém e a transformou em sua capital. Ele recebeu de Deus a promessa de um Messias que viria da sua linhagem. Lá, Moisés, um dia Deus, quando ele já era rei, promete a ele que a linhagem dele ficaria para sempre e que da sua descendência viria um Messias. E daquele tempo em diante, o povo judeu passou a esperar o Messias. E o povo judeu espera o Messias até hoje. O povo judeu espera o Messias até hoje. Essa é a verdade. Porque eles nunca reconheceram Jesus como o Messias da linhagem de Davi, como está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. E Salomão construiu o primeiro templo judeu em Jerusalém. Então, aqui a gente está fazendo um resumo dessa glória, né? Então, a promessa de um Messias foi feita a Davi. E ele passa. Eu tenho até aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, quando Davi está morrendo, ele manda chamar o seu filho para repassar para o seu filho a herança do Senhor, para contar para o filho que o Senhor disse a ele. Então está assim, aproximando-se o fim de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor. E a gente sabe que Salomão não guardou muito bem, né? Teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Mas a gente sabe que ao fim da vida Salomão não obedeceu isso. Desse modo será bem sucedido em tudo que fizeres, em tudo que empreenderes. Então ele mostra, se você guardar os mandamentos do Senhor, seus ensinamentos, seus preceitos, você será bem sucedido em tudo que fizeres, em tudo que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então ele deu para o filho as instruções e ele deixa bem claro: observa as leis do Senhor, seus mandamentos. Se fizeres isso, serás bem-sucedido em tudo que fizeres e tudo que compreenderes. Então, e como nós somos, como povo cristão, é da descendência de Jesus, porque todos aqueles que abraçaram Jesus como mestre se tornaram de sua descendência. Então, como nós somos descendentes, entre aspas, da linhagem de Davi, através de Jesus, essa recomendação também serve para nós. Comporta-te como homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés, mas não na lei mosaica, nos 10 mandamentos. Desse modo serás bem-sucedido em tudo que fizeres, em tudo que empreenderes, e o Senhor cumprirá a promessa que me fez, e que eu terei sempre um dos meus descendentes no trono de Israel.
Então, essa recomendação é passada para nós também, porque nós somos, através de Jesus, descendentes de Davi. Então, seu filho lhe sucedeu, está lá, né? E Salomão construiu o primeiro templo. Os descendentes do rei Davi continuaram a governar por cerca de 400 anos, do ano 1000 ao ano 600 antes de Cristo, tá? Esse antes de Cristo aqui está até errado, porque esse A, em vez de ser maiúsculo, deveria ser minúsculo. Então, os descendentes de Davi, os descendentes de Salomão, continuaram governando ainda por 400 anos. Este foi o período da glória de Israel. Eles alcançaram as bênçãos prometidas. Era uma nação poderosa, tiveram uma sociedade e cultura avançada, e o seu templo construído, construção iniciada por Davi e encerrada por Salomão. Mas o Antigo Testamento também descreve sua crescente corrupção e adoração a ídolos durante esta fase. Durante os 400 anos, eles não conseguiram, como nós até hoje ainda não conseguimos, seguir essas ordens de Davi. Segue os mandamentos do Senhor. Muitos profetas o Senhor enviou nesses 400 anos para advertir os israelitas que as maldições de Moisés viriam sobre eles, caso eles não mudassem. Mas essas advertências foram ignoradas, porque Moisés havia deixado exortações duríssimas ao povo, caso o povo saísse da linha, deixasse de seguir os mandamentos do Senhor. E mesmo assim, continuou idólatra. Nos 400 anos depois de Salomão, isso aconteceu continuamente. E o Senhor, com muita paciência, envia profetas para alertar. Cuidado, voltem ao caminho do bem, voltem ao caminho do Senhor, porque senão farei cair sobre vocês as exortações que passei a Moisés e que Moisés passou ao povo que saiu do Egito. Do que aconteceria com esse povo se eles fossem desobedientes. Mas eles ignoraram. Exílio em Babilônia. Exílio em Babilônia. A diáspora judaica. Aqui nós temos um resumo das várias diásporas. Reino de Israel conquistado pelos assírios em 721, quando o reino de Israel se torna vassalo dos assírios. Em 587, o reino de Judá primeiro caiu do norte, depois caiu do sul. Perceberam? Uma diferença mais ou menos de 150 anos, por aí. Depois veio o domínio persa, domínio macedônico, domínio romano. Aí vem a segunda destruição do templo, já depois de Cristo, em 70, pelos romanos, até depois, em 80, mais ou menos, quando eles são dispersados e ficam por 2000 anos. Tudo por quê? Porque eles não seguiam o caminho do Senhor. Cativeiro babilônico. Então, o reino de Israel já tinha sido tomado pelos assírios. E esse reino de Israel, como eu falei na aula passada, eles são exilados e acabam se perdendo entre o povo pagão e nunca mais retornam. Isso em 721. Eles são levados pelos assírios, o reino de Israel. Só pouca gente fica, mais o pessoal pobre que fica. O resto é levado, a grande massa é levada do reino de Israel. E não volta. Eles acabam ficando lá e esse grupo acaba se dispersando entre os outros reinos pagãos. Em 587 é levado o reino de Judá. Mas o reino de Judá tinha uma característica. Eles conseguem se manter unidos na sua religião. E isso faz com que eles também não se despertem. E eles ficam por 70 anos exilados, fora da terra prometida a Abraão e seus descendentes. O exílio do reino de Judá dura 70 anos. Eles são levados
para a Babilônia. Esse é um dos relevos mais famosos que tem dessa diáspora, né? Eles levando os seus símbolos religiosos. E aqui o Templo de Salomão é destruído. O primeiro exílio para a Babilônia. Finalmente, por volta de 600 antes de Cristo, as maldições vieram. Aquelas admoestações que Moisés havia feito. Lembra que eu falei que esse azinho do AC deveria ser minúsculo, tá? As maldições vieram sobre eles. Todas as exortações que Moisés havia feito, há quase 1000 anos atrás, sobre o que aconteceria com eles se eles não obedecessem, e aí caiu sobre eles, né? Lembram das 10 pragas? Lembram? Quando vem a 9ª praga? Porque a cada grupo de 3 pragas, Moisés dava uma advertência. Cuidado que a coisa está ficando mais difícil. Aí vinham mais 3. Aí Moisés dizia, cuidado que a coisa está ficando mais difícil. Aí vinham mais 3. Aí Moisés dizia, cuidado. Aí veio a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Aqui, o Senhor vem avisando durante 1000 anos para o seu povo. Cuidado, tá sempre enviando profeta. Cuidado, cuidado. Aí vem a última praga, não é? Olha aqui, eles também tiveram a praga deles. Finalmente, por volta de 600 a.C., as maldições, quer dizer, as exortações vieram sobre eles. Nabucodonosor, o poderoso rei babilônio, veio, assim como Moisés havia predito, 900 anos antes, quando ele escreveu esta maldição. Aqui só tem um pedacinho, eu vou lê-la para vocês verem que dureza, que dureza. Está lá, em Deuteronômio 28, 49 e 52. Vou ler a primeira. Essa aqui é sobre a vinda dos babilônios. Nabucodonosor, terrível, diz aqui. Está lá em 28, 49 e 52. O Senhor suscitará contra ti, das extremidades da terra, uma nação longínqua, rápida como a águia, de uma língua bárbara e um rosto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem piedade com o menino. Ela devorará o fruto de teus rebanhos e os produtos de teu solo, até que sejas aniquilado, e nada te deixará, nem trigo, nem vinho, nem óleo, nem a cria de tuas vacas, nem os filhotes de tuas ovelhas, até a tua ruína. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que desabem os teus mais altos e mais fortes muros, em que punhas a tua confiança em toda a terra que te tiver dado o Senhor, teu Deus. Então ele diz, essa maldição, essa exortação, Moisés fez 900 anos antes, dizendo que se eles saíssem do caminho do Senhor, não seguissem os preceitos do Senhor, esta praga viria sobre eles. E no final ele diz aqui, ó, ele fala aqui, que isso é muito interessante, até que desabem os teus mais altos e mais fortes muros. Lembra que eu falei de Jerusalém, quando eu mostrei o primeiro slide dos altos muros de Jerusalém? Muros esses em que punhas a tua confiança em toda a terra que tiver dado o Senhor teu Deus. Porque Deus deu a eles essa terra. Eles construíram muros, mas o mal derrubou. É um alerta para todos. Muitas vezes nós construímos muros, achamos que a nossa conduta está firme, que nós estamos, como diz o outro, tem aquela coisa, né? Estou blindado, né? Assim, estou blindado, né? Eu sou forte, eu sou poderoso, eu não preciso de ninguém. Eu me afasto do caminho do Senhor, me afasto do caminho da caridade, da fé, como falou ontem nosso irmão José Marco na palestra, a fé e a caridade. Me afasto do caminho da generosidade, da fraternidade, me torno egoísta, me torno vaidoso, me torno orgulhoso, acredito que sou forte. De repente, uma tempestade se aproxima e toda aquela minha
fortaleza cai por chão e o inimigo me alcança. Então tá aí, o Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Então, nós podemos nos colocar como Jerusalém. Estamos ali, né? Quando a pessoa está muito cheia de si, acreditando que ela é poderosa, que ela não precisa de mais nada, que ela não precisa do Senhor, se achando autossuficiente. De repente, a tempestade chega e os grandes mundos que nós construímos, que acreditávamos que seriam capazes de nos proteger de tudo, caem, como as muralhas de Jericó caíram, não é verdade? Nabucodonosor conquistou Jerusalém. A queimou, não deixou pedra sobre pedra, e destruiu o templo de Salomão que havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia. Somente os israelitas mais pobres ficaram para trás. Isso cumpriu as predições de Moisés. Mas as admoestações de Moisés não pararam por aí. Elas são mais longas, e eu vou lê-las aqui, o restante das predições, porque ele não só predisse que eles seriam destruídos, ele também predisse o que aconteceria com eles no exílio 1000 anos antes. Olha o que ele disse lá, quando eles tinham recém saído do Egito, logo depois daquele evento do bezerro de ouro. As admoestações dele continuam, e ele diz aqui: se não cuidares de observar todas as palavras desta lei, consignada neste livro, em sinal de reverência pelo nome glorioso e temível de Javé, teu Deus, o Senhor te ferirá bem como a tua posteridade, com pragas extraordinárias, pragas grandes e permanentes, doenças perniciosas e pertinazes. Fará voltar contra ti todas as enfermidades do Egito, que temias, e elas pegarão em ti. Além disso, o Senhor enviará contra ti, até que seja exterminado, toda sorte de enfermidades e pragas, que não estão escritos no livro desta lei. Pragas piores daquela do Egito. Reparem como esse Deus antropomórfico lidava com o povo daquela época. Era aquela coisa, o povo era tão ignorante que não adiantava muito ir pelo amor. Tinha que ameaçar, eram ameaças pela dor. E mesmo com ameaças tão duras, mesmo assim eles não obedeceram, não é? Então ele diz aqui: vós que éreis numerosos, como as estrelas do céu, essa é uma das características do povo hebreu, sereis reduzidos a um punhado de homens, porque tu não obedeceste à voz do Senhor teu Deus. E assim como o Senhor se comprazia em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim se comprazerá em vos fazer perecer e em vos exterminar. Não é um Deus humano? Ele diz, da mesma forma que o Deus antes tinha prazer em ajudar vocês, agora esse Deus terá prazer em destruir vocês. Por isso que Jesus depois vem apresentar o Deus Abá, o Deus Papai. Porque o Deus que os hebreus conheciam era esse Deus cruel. Sereis arrancados da terra em que entrardes para possuí-la. Então ele diz, sereis arrancados dessa terra que eu te dei para possuir. O Senhor te dispersará entre todas as nações, de uma extremidade à outra da terra. E lá renderás cultos a outros deuses, deuses de pau e de pedra, que nem tu nem teus pais conheceram. Não haverá segurança para ti no meio desses povos, nem repouso para a planta de teus pés. O Senhor te dará ali um coração agitado, olhos lânguidos e uma alma desfalecida. A tua vida estará como em suspenso diante de ti. Terás pavores de noite e de dia, sem nenhuma certeza de viver. Pela manhã dirás, oxalá que fosse a tarde, e à tarde dirás, oxalá que fosse amanhã, representando, né, o desejo de que o tempo passe rápido. Isso por causa do terror que possuirá o teu coração e do espetáculo que terão de ver os teus olhos.
O Senhor te reconduzirá em navios ao Egito, pelo caminho do qual eu te havia dito que não verias mais. Quer dizer, voltará ao Egito como escravo. E ali, quando vós vos venderdes aos vossos inimigos como escravos e como escravas, não haverá ninguém que vos compre, porque ninguém vai querê-los, né? Vai desejar estar com eles. Eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feito com ele em Horebe. Então, vejam que dureza Moisés predisse 1000 anos antes ao povo, antes da diáspora, antes do povo de Judá e do povo de Israel ser levado como escravo para a Síria, e lá eles se dispersaram, e o povo de Judá para a Babilônia. Foi predito isso a eles 1000 anos antes, para que eles tomassem cuidado, não se afastassem do Senhor, senão a desgraça cairia sobre eles. Uma desgraça 10 vezes pior do que os 470 anos que eles sofreram de escravidão no Egito. Vejam só que terror! E eles não obedecem. E daí eles vão sofrer inúmeras diásporas. E a última foi aquela, né, que deixou 2000 anos eles afastados. E se a gente puder fazer uma análise assim, o sofrimento do Holocausto nas mãos dos nazistas, não é? Percebe? Aí a gente pensa, será que eles aprenderam a lição? Eles agora estão na terra, e estão em Jerusalém. Será que eles aprenderam a lição? Será que os muros de Jerusalém poderão ainda protegê-los? Será que eles estão no caminho do Senhor? Porque essa predição de Moisés, ela vale para ad eterno. Para ad eterno. E agora, esse povo não é mais aquele povo. É todo aquele que é da linhagem de Jesus. Agora é o mundo inteiro. Todos aqueles que seguem Jesus são os gentios que se converteram aos ensinos do Senhor, não é? É o povo judeu, é o povo romano, todos eles que têm Jesus como mestre. A lei está aí, os 10 mandamentos, os preceitos do Senhor. Jesus trouxe seu evangelho. E aí a pessoa diz, mas isso é cruel. Isso é uma alegoria, gente. Mas significa o seguinte: se nós nos afastamos da lei do Senhor, que é uma lei de amor, o que Jesus disse? Que o meu jugo é leve, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque ele apenas pede o quê? O amor e a caridade, não é? Então, se a gente não aceita essa lei do Senhor, de amar e ser caridoso, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, nós estaremos nos afastando do Senhor. E as admoestações de Moisés têm um sinônimo: a dor. É dor. É a dor que cai, que toca todos nós, quando nós não aceitamos o jugo de Jesus. Porque o jugo é suave e o fardo é leve. Porque ele apenas indica o quê? O amor e a caridade. Se não amarmos, se não formos caridosos, olha aí as exortações de Moisés, simbolizadas pela dor que nos toca quando nos afastamos da lei do Senhor. Por isso é ad eterno. Todos estamos submetidos, todos que temos Jesus como nosso mestre. O cativeiro da Babilônia, ou o cativeiro babilônico, ocorreu no século VI a.C. e é considerado um dos mais importantes acontecimentos da história da civilização hebraica. Foi o nome dado para a designação
do exílio dos hebreus do antigo reino de Judá para a Babilônia, governada por Nabucodonosor, o cativeiro da Babilônia. Então, é um dos fatos históricos mais conhecidos, mais importantes da história da humanidade. E para nós, aqueles ligados à religiosidade, serve de alerta. Nós já vimos, não é? Nós vimos uma diáspora dessa, a história espírita nos conta uma diáspora dessa com os exilados de Capela. Porque a pessoa diz assim, mas eles eram de outro mundo, mas todos filhos do Senhor, não é não? Os exilados de Capela não são espíritos, criaturas de Deus? Viviam em outra esfera, em outro mundo, mas estavam sob a lei do Senhor, que cria desde sempre. Como criou outros mundos antes do nosso mundo. E todos estão submetidos à lei do Senhor. O que aconteceu com os exilados de Capela? Foram exilados, sofreram uma diáspora. Por quê? Porque se afastaram da lei do seu povo, não é assim? Se tornaram inconvenientes àquela sociedade e foram exilados. Vieram para um cativeiro, para um exílio, um planeta que estava iniciando a sua trajetória. E vieram dar a sua colaboração, porque eram espíritos que já tinham conhecimento, e nós sabemos que o espírito ele pode cair socialmente, mas ele não perde o seu conhecimento. Aquilo que ele conquistou é dele. Então, quando os exilados de Capela chegam, esses espíritos chegam à Terra, eles trazem um conhecimento. E Jesus pede a eles que coloquem esse conhecimento para ajudar o povo que vivia aqui, que já havia uma sociedade na Terra. E que se eles realmente colaborassem, um dia poderiam voltar para a sua terra. Poderiam deixar o exílio. E esses povos são o povo egípcio, né? É o povo ariano, as castas da Índia, os hebreus. Dizem que o Emmanuel diz que o povo egípcio foi o primeiro a retornar. Foi o que cumpriu melhor as suas tarefas, né? Que eles eram, e que o povo hebreu, olha que interessante, era um povo que tinha uma característica, que até o faz ser o povo eleito, ele já era um monoteísta, mas ao mesmo tempo era o povo mais rebelde. Era uma característica do povo hebreu. Eles chegam aqui como exilados, eles já tinham essa característica que faz com que eles se tornem um povo eleito, que já era a adoração um Deus único. Esses espíritos já traziam isso de outras esferas, de onde eles vieram, mas também eles tinham uma outra característica, que vai realmente trazer muita dificuldade para eles. Eles eram, entre os 4 grupos que aqui chegaram, os mais rebeldes, os mais duros. Então, foram os que passaram por maior sofrimento. A gente vê que talvez tenha sido o povo que mais recebeu ajuda, mas a insistência da idolatria de se desviar dos ensinos do Senhor faz com que as dores sobre eles se tornem cada vez mais acerbas. É lógico que nós sabemos, vamos aqui parar um momento para pensar. Infelizmente, alguns grupos religiosos até hoje seguem essas palavras que aqui estão no pé da letra. A gente sabe disso, não é? Eles acreditam, eles não conseguem perceber que o texto do Velho Testamento é um texto
filosófico. É um texto, não é para você seguir ao pé da letra, dente por dente, olho por olho. Então, roubou, corta a mão. Matou, pena de morte. Porque aqui está assim. Aqui está assim. Mas a gente sabe que não é isso. É para que a gente possa interpretar o texto. Então, quando Moisés faz as exortações, ele está mostrando o quê? Toda vez que você se afasta da lei do Senhor, a dor bate à sua porta. E se você se afastar reiteradas vezes, se seus atos se tornarem cada vez mais graves, a dor será proporcional aos seus atos. Gente, não é o que a gente vê na mesa mediúnica? Falando em mesa mediúnica, aquela história de Saul, dizem os historiadores espíritas, foi a primeira reunião mediúnica que aconteceu. Foi Saul conversando com a pitonisa, pedindo para evocar o espírito, que foi o profeta Samuel. Aquilo foi uma reunião mediúnica, não foi? Foi uma evocação para saber o que ia acontecer no futuro. Coisas que acontecem até hoje. Não é assim? Quantas pessoas vão procurar esses médiums que botam plaquinha no portão? Caso, descaso, levo, trago, consigo isso para você? Não tem gente que vai até lá? Cartomante, joga búzios, essas coisas todas. Paga e diz para o espírito que está precisando e o espírito dá a resposta. E às vezes manda baixar isso, baixar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Aquilo que aconteceu ali entre Saul, a pitonisa e o profeta Samuel continua acontecendo todos os dias no século XXI. As pessoas vão lá, tem um problema, eu vou lá conversar com o guia, para saber com o guia o que eu vou fazer. E tem pessoas que comandam a sua vida pelo que o guia faz. Um verdadeiro guiismo. Não, o guia falou para eu fazer isso, o guia mandou fazer aquilo e a pessoa faz. Não é? Aí quando não dá certo, cara, é igual aquela historinha que a Rosângela contou, né? Que o cara tá descendo a ladeira com o carro toda. E o guia dele tá dizendo, vai que dá, vai que dá, vai que dá. E tem estação, a linha férrea e o trem vai indo. Vem chegando. E o guia tá, vai que dá. Aí quando ele chega lá, o trem pega o carro dele. Aí o guia falou, não deu. É assim, né? É assim. Porque se você vai procurar um guia desse para perguntar para ele se o Flamengo vai ser campeão ou se eu vou ganhar na loteria ou isso, aquilo, outro, qual o nível do espírito que vai te dar a resposta? Não é? É aquele que está também ali no mesmo nível, que tem os mesmos interesses com você. Qual a responsabilidade dele? Nenhuma. Nenhuma com você. Ele não terá nenhuma. Então, essa história ela vem trazer para nós essa ideia que nós, apesar de toda a dificuldade que nós enfrentarmos, que nós devemos perseverar trabalhando no Evangelho do Senhor. Que nós devemos perseverar em seguir os ensinamentos do Cristo, em trabalhar no bem, sem nos deixar arrastar para a porta larga. Apesar da dificuldade, dos obstáculos que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos, porque ninguém veio aqui a lazer, todos nós viemos aqui para trabalhar, para crescer, para progredir, e nós sabemos que as dificuldades surgirão, nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre nos dará proteção, apoio, enviará os amigos espirituais, teremos os familiares, aqueles que nos querem bem, a nos ajudar a fazer essa travessia que é essa reencarnação, a fazer conquistas, a sair daqui em situações melhores do que quando chegamos. Se nós perseverarmos no amor, na caridade, na fé, trabalhando junto ao Senhor, mesmo que a dificuldade bata na nossa porta e não nos deixemos derrubar,
E se deixar derrubar, trata de levantar rápido, tudo será maravilhoso. Nós alcançaremos a felicidade tão almejada, que é estar um dia trabalhando ao lado do Senhor. Mas se nós capitularmos, se nós nos deixarmos levar pelo vento, lembra que falamos o vento que bate daqui para lá, que joga a gente, um sujeito de um lado para o outro, como aqueles indiferentes que não prosseguiram na barca de Caronte, lembra? A dor vai nos alcançar e ela será proporcional aos nossos atos. Quanto mais iniquidades, mais a dor será contundente. E qual é o objetivo da dor? É castigo? Não. É um processo educativo para nos trazer de volta ao caminho do bem. Deu para entender? Então, não é aquela coisa de, oh meu Deus, quer dizer que essa exortação de Moisés vai derrubar a gente. Não. A ideia é essa. Vigiai e orai para não cairmos em tentação. Porque se cairmos em tentação, teremos que nos reerguer. E a gente sabe que a dor poderá nos visitar. Então, nós podemos seguir trabalhando empurrados pelo amor. Por que escolher a dor? Nós já sabemos a verdade. E a verdade liberta, nos arranca das trevas da ignorância. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, que a gente siga Jesus. Que a gente siga Jesus. Assim evitaremos futuras diásporas. Não é verdade? E toda diáspora é dolorida. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Deu para entender? Ninguém vai ficar assustado com as exortações de Moisés, não, hein? Cuidado, isso aí é uma alegoria. Não vamos agora, meu Deus, né, as 7 pragas do Egito. Porque tem gente, infelizmente, que hoje ainda segue isso aí ao pé da letra. A gente sabe disso, né? Infelizmente, alguns companheiros, mas um dia eles vão despertar, vão compreender. Porque nós também já fomos assim, né? Nós também acreditamos nisso um dia. Hoje, graças a Deus, já nos libertamos disso aí. Mas também tem, às vezes, a gente acredita em espíritos obsessores do mal que nos arrastam, não é, para as trevas e nos colocamos como vítimas. Não tem essa história aí? Ah, obsessor, meu Deus, obsessor. É isso aí também. É isso aí também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ficar repetindo essas práticas com outros nomes, tá bom? Tudo bem? Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos para descansar e aí nós retornamos para o estudo do nosso lar. Estamos hoje estudando a segunda parte do capítulo 11. Bom? Então, quem não vai estar conosco, um beijo no coração. Quem vai estar, daqui a pouco nós nos encontramos. Muito bom, Rose. Excelente.